Então seja muito bem-vindo a essa maratona. Ontem nós começamos, e aí falando um pouco da minha história, da minha trajetória, da minha caminhada, como que foi, né, desde os meus 8 anos de idade trabalhando. E a aula de hoje é os 10 maiores problemas de um gestor. A aula de hoje é os 10 maiores problemas de um gestor. Segundo o Sebrae, 25% das empresas afirmam que o modelo de gestão é um dos principais motivos para a falência, ou seja, a falta de gestão dos negócios é o que causa grande desgraça nas empresas, nos negócios, né? Tá? E o primeiro problema que um gestor pode ter, quando eu falo gestor, eu falo do empreendedor, do microempresário, eu falo do líder de turma, do coordenador, do supervisor, pessoas que trabalham com pessoas, tá? Líderes que trabalham com pessoas e que têm problemas em suas gestões. E hoje são os 10 maiores problemas de um gestor. E o primeiro é a falta de engajamento dos membros, né, da equipe e a insatisfação. É quando a tua equipe ela começa a murmurar, começa a reclamar, ela começa a falar mal um do outro e ela cria uma cultura totalmente contrária do que poderia ser. Mateus, mas o que é cultura? Mais para frente eu vou te explicar sobre o que é a cultura dentro de uma gestão. Como que você pode fazer? Porque eu acredito que empresas, uma coisa que eu aprendi com um grande mestre meu me disse, empresas são resultados de pessoas. E quanto mais você investir nessas pessoas, quanto mais você se importar com as pessoas dentro da tua equipe, mais você vai conseguir sanar esse problema. Faça pesquisa, converse um a um, veja quais são as dificuldades que eles estão sofrendo dentro da empresa, se importe com ele. E se o problema for geral, o problema é na empresa. Se todo mundo está falando pela mesma língua, porque o meu chefe é isso, o meu líder é aquilo outro, porque o meu gestor só faz isso, ou cagada, ou aquilo outro. Então o problema é da empresa. Então você tem que reunir todo mundo e saber de um por um quais são as suas insatisfações, né? O que eu posso te ajudar para que você possa estar mais satisfeito aqui dentro da nossa empresa. E se for poucos, o problema, se for poucas pessoas que falam, que estão ali falando mal, murmurando, reclamando, aí o problema pode ser particular, pode ser problema de família, pode ser problema financeiro, pode ser um problema que ele acabou de passar na rua e se estressou com alguém no trânsito, aí você chega, chama a pessoa e ajusta com ela, tá? E o segundo problema do gestor, o trabalho entregue não é satisfatório, ou o produto ou o serviço é muito ruim. E tudo por uma questão. Eu sempre bato na tecla do pessoas, processos e produtos. Se o teu produto não está sendo entregue com qualidade, com satisfação, infelizmente a tua clientela ela acaba, como é que eu posso falar, se distanciando do teu negócio, ou seja, ele começa a te dar as tuas contas. O cliente, essa semana eu até falei, eu fazendo um trabalho com a minha equipe na rua, e muita gente quer empreender, quer sair do emprego fixo para empreender, porque não aguenta mais patrão, não aguenta mais chefe, não aguenta mais o líder. Porém, quando você trabalha para os outros, ou melhor, quando você abre o teu negócio, você tem muito mais gente ali te comandando, que são os clientes, e ele te demite ou admite, né? E o grande problema dessa insatisfação é a incompetência nos processos ou nos treinamentos de pessoas. Eu conheço muitos empresários que eles querem que aconteça um milagre dentro da corporação, porque ele acha que o funcionário tem que adivinhar o que tem que ser feito. Não. A cultura ela é aplicada conforme o que você quer que seja feito. E não tem como acontecer um milagre. Não existe um milagre. Você tem que treinar a tua equipe. E muita gente, muito empreendedor, muito líder, demora anos para dar um treinamento, demora meses e meses para dar um feedback. E se liga nessa. O feedback ele tem que ser no mínimo em uma semana e no máximo 15 dias. Por quê, Mateus? Porque, querendo ou não, as pessoas têm uma facilidade muito grande de desalinhar, de sair do percurso, se você não ficar conduzindo. Ontem eu falei sobre confie
mas confira, esteja sempre junto, participando, né? Não abandone, não coloque o cara lá numa posição e se vira aí, cara, o que tem para fazer é isso, isso, isso. Não, chega com ele e sempre realinhe, tá? Cuidado com pessoas erradas no lugar errado. Se o problema for no processo, replaneje, urgente. Veja, por que na hora, por exemplo, eu estava até explicando sobre como que funciona a minha empresa fixa de publicidade. É muito simples, eu tenho um processo muito redondo que o cliente liga no mesmo dia, dependendo da decisão dele, quando é no final do dia o dinheiro está na conta, porque existe um processo. O cliente liga, eu mando a disponibilidade, ele escolhe o que ele quer, eu mando a conta bancária, ele deposita o valor da impressão, da locação, eu mando a ordem de serviço para o meu instalador, o instalador busca o material, faz a instalação, manda a foto e eu encaminho para o cliente. Tipo assim, muito redondo. Então, quando tem processo, as coisas fluem melhor, né? As coisas funcionam melhor. Então tem que ter muito cuidado que para você elaborar processo, você precisa saber se a pessoa certa está no lugar certo. Tem muita gente que é executora e está em lugares de pessoas que têm que ser analistas, planejadores, comunicadores, e acaba que isso interfere. O executor, por exemplo, chega um certo ponto, se você não souber alinhar, não souber colocar ele no lugar certo, você mata o teu profissional e ele te abandona em pouco tempo. Por quê? Porque você colocou ele num lugar que não é o perfil dele. Como é que você coloca um cara comunicador para ficar numa sala isolada? Ele precisa se comunicar. Como é que você coloca um executor para ficar numa área onde ele não faz, né? Que ele fica ali travado, parado, e você acaba matando o teu liderado, né? O teu subordinado, digamos assim. Então, foque na melhoria do processo seletivo para não ficar gerando turnover. O que é turnover, Matheus? É o funcionário que tu contrata hoje e como tu não encaixou direito, como tu não fez um processo bem feito, demora muito, ele está totalmente desmotivado, não está afim de ficar ali, e aí você gasta dinheiro. E o Fábio, amigo meu que é empresário, que entrou aqui agora, sabe, o Hudson também sabe, o quão é caro você contratar uma pessoa, dar treinamento, fazer tudo, e no final a pessoa não é a pessoa que você tanto queria. Então tem que ter muito cuidado, tem que ser muito rigoroso, tem que ser muito específico. Valeu, Fábio, obrigado pela presença, tá? Quem estiver me ouvindo, dá um joinha aí, tá? Para eu poder ter um feedback aqui de vocês. O terceiro é o seguinte: antes do terceiro, peça para que os seus funcionários aponte as falhas. Não seja do tipo de pessoa, ontem eu falei, não seja uma pessoa incongruente. Como é que eu falo de comprometimento se eu não me comprometo a estar aqui? Por isso que eu fiz de tudo para fazer essa live hoje, porque eu bato na tecla do comprometimento. Então só não vou fazer live se realmente não der. Se for uma coisa assim, cara, não deu, tô sem internet, fui assaltado, tô dentro de um buraco, mas se tiver internet, tiver uma luzinha, eu vou para cima. Peça para os seus funcionários, pergunte quais são as falhas que nós estamos tendo. Reúna uma vez por semana e alinhe os processos para que você possa estar sanando esses detalhes. É nesses probleminhas que está o grande gargalo. É aí que você perde dinheiro. Em 2019, eu fui fazer as contas, eu perdi mais de 220 mil reais porque eu deixei de agregar coisas para o meu cliente por falta de entendimento, por falta de treinamento. Matheus, mas você fala aí sim, porque eu quis me livrar de alguns trabalhos e acabou que quando eu fui fazer as contas era trabalho supérfluo, coisa que não ia me dar tanto trabalho como eu pensava e que me fez perder os 220 mil reais porque eu não soube agregar. Então era um ponto de melhoria que eu tinha que fazer e eu tive que, eu mesmo fiquei pensando, na hora que eu fui ver os números, eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui. Então a gente mudou totalmente em 2020. O terceiro problema de um gestor é quando o clima da empresa é ruim. É a causa da insatisfação. Veja o porquê que as coisas estão acontecendo de forma ruim. Veja, esse é um dos grandes problemas. Reveja o tratamento que você está dando aos seus funcionários. Como tu trata o funcionário? Ríspido,
achando que é dono dele, autoritário, não sei o que, tem que fazer isso aqui agora. Não, cara, veja, como que está sendo o teu tratamento? Como que a demanda chega até você e como que é feita essa correção? Você é ríspido, você já quer ir logo para porrada, para ignorância, ou você chega e tenta entender qual foi a falha, qual foi o problema, e aí você busca uma solução. Ontem mesmo, falando com um dos meus funcionários, ele estava com um problema de fazer um serviço. Eu falei, cara, o problema eu já tenho. Eu só preciso que você me traga a solução, traz a solução. Não, a solução é que a gente tem que trazer um caminhão muque, uma corda para poder fazer isso. Pronto, aí que tá a questão. É quando você conversa de forma simpática, o cara vai entender o que tu tá querendo. E aí você suga a informação dele, bom, pronto, cara, tá aí. A solução tá dentro de você, então vai lá, resolva, aluga o caminhão, faz o serviço e tá tudo certo. O quarto problema, a empresa não sabe onde quer chegar. Isso é um dos mais comuns. A empresa não sabe onde quer chegar. Lá o cara abre um negócio, tudo que ele não quer é trabalhar para ninguém. Aí ele abre um negócio e tá nem aí. Ele não tem perspectiva de crescimento, ou ele contrata uma pessoa que às vezes quer crescer na vida e aí ele não tem uma proposta assim de crescimento. Logo o cara que ele contratou, poxa, eu tô num lugar que não tá fedendo nem cheirando aqui, eu vou sair daqui. Agora é o seguinte, não terceirize a culpa por você não chegar onde você quer chegar. Não terceirize a culpa, tenha culhão, né? Seja homem, seja fêmea para poder realmente assumir as suas responsabilidades. Chame a responsa para você, assuma os problemas que o teu negócio tem, que a tua gestão está tendo, não culpe os outros. Eu passei muito por isso. Ontem eu contei da minha história. Em 2016 eu entrei num colapso e eu que culpava todo mundo. Eu culpava os funcionários, eu culpava a minha esposa, eu culpava todo mundo que estava perto, eu culpava. E aí foi quando eu fui para São Paulo, eu me arrebentei. Descobri que, na verdade, toda a culpa era minha. Então eu tive que chamar a responsa para mim, tive que chamar, né, toda a responsabilidade. Agora imagine você dentro de um avião e de repente uma pessoa te fala assim: senhor, o senhor quer um café? Uma água, um suco, um biscoito? E aí você olha, cara, com chapéuzinho e com o nome comandante. Imagina, vai vendo aí. E aí você fica logo pensando, cara, o comandante está aqui. Se o comandante está aqui, quem que está pilotando? Né? E aí você já fica preocupado. Cara, esse cara sabe realmente para onde a gente está indo, sabe para onde a gente quer chegar, tem certeza. Tudo bem que avião, lógico, tem seus pilotos automáticos e tal. Mas, cara, você fica apreensivo, né? E aí na hora de uma turbulência, na hora de um problema, que você é o comandante da tua aeronave, aí tu vai para voltar lá para a cabine, acontece uma turbulência e você não consegue chegar, porque você caiu, você se machucou e aí deu merda. Ou seja, um avião sem piloto dá cagada. Um navio sem capitão, ele vai bater no iceberg. Então, sem planejamento não anda. Sem planejamento você não vai saber aonde chegar. Você não vai fluir. Você vai abrir um negócio e vai entrar na estatística que em menos de 5 anos tu quebrou porque tu não teve planejamento. Então, com o planejamento, você vai descobrir aonde estão os problemas e como desdobrar isso, né? Criando visão, missão, valores, os cronogramas, o que eu tenho que fazer todos os meses, o que eu tenho que fazer a cada 3 meses, o que eu tenho que fazer a cada 6 meses, 1 ano, para quando chegar no finalzinho de 2020, você, poxa vida, cara, o ano foi espetacular, porque eu planejei, porque eu realmente fiz tudo conforme tinha que ser para eu bater as minhas metas. Eu estabeleci metas com prazo, conforme SMART, específica, mensurável, alcançável, relevante, com tempo. E aí você consegue gerar esse guia, e o guia é fundamental, beleza? O quinto problema de um gestor é a falta de transparência na gestão, nas decisões. Se liga nisso, vai vendo como que você talvez pode estar passando por isso, tá? Meu amigo gestor, minha amiga gestora, empreendedor. Não surja com ideias de uma hora para outra. Tipo, como assim, Matheus? Eu era campeão disso. Quem trabalha comigo sabe que eu era o rei disso. Tava fazendo aqui uma coisa, de repente, mudava do nada, sem explicar. Isso gera uma confusão absurda na cabeça do teu colaborador e ele não sabe para onde ir.
e acaba que, lembra dos murmurinhos lá, das insatisfações? E é aí que começam a surgir as insatisfações. E aí o que acontece? Isso gera confusão, isso gera contenda, isso gera fofoca e isso vai enfraquecendo a tua equipe. Então, tire um tempo para você explicar exatamente o que está acontecendo, por que você mudou de ideia. E lógico, todo negócio muda constantemente, as coisas mudam constantemente. Tu toma uma decisão hoje, quando é amanhã, já teve uma outra sacada, uma outra ideia, tudo bem, não é o problema. Mas a questão é, chega, chama e explica para a tua equipe o que tu tem que fazer, tá? A transparência não deixa margens para interpretações erradas. Não deixa margem, que desfocam e geram fofoca e arruinam o ambiente. No sexto problema do gestor, do líder, é a inflexibilidade. Muito líder, muito gestor tem um grande problema quando o cara deu trabalho, deu feriado. Eu sou um cara que eu não gosto muito de feriado. Eu para te falar bem a verdade, eu não gosto de feriado, porque eu acho que feriado é um atraso, porque a gente já tem sábado, domingo, tem, cara, isso é uma opinião minha. Só que se tem o feriado, cara, de maneira alguma eu vou forçar o cara. Fala, Regiane, eu vou forçar o cara a cumprir aquilo que ele não quer. Tem os 5 pilares da liderança que o cara só fica no feriado se realmente você estiver no segundo nível da liderança, que é o nível de relacionamento. É quando o cara começa, ele acredita no teu propósito, ele acredita na demanda que tu tem para a empresa, para a execução. E quando tem trabalho nos feriados, explique para o seu liderado qual o sentido, mas por que vamos trabalhar no final de semana, por que vamos trabalhar no feriado. E aí você senta e explica para ele. E se não tiver motivo, não faça só por fazer, não faça para ser turrão, não faça só porque eu quero que eles trabalhem, não faça isso, isso vai enfraquecer muito a tua equipe. Então, se não tem um motivo plausível, libere a turma, né? E faz teu nome. Caso o liderado, outra coisa muito importante, eu conversando ontem com um amigo meu no aniversário dele, o Demi, e ele falando que uma vez ele teve uma discussão com o supervisor dele, porque o supervisor dele falou, ele queria cuidar da esposa que estava grávida, e aí o supervisor disse que não, vou liberar não, porque lá em casa eu não libero, eu não vou quando acontece. Aí esse meu amigo pegou e falou assim, cara, o jeito que tu cuida da tua família é problema teu. Esse é o jeito que eu cuido da minha família. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de não liberar. Não, libero não. Por quê? Não, porque eu não quero. Não, que isso, cara. Então, seja flexível. A inflexibilidade pode quebrar a tua gestão, pode quebrar a tua liderança. E isso influencia em geral nos teus processos, né? Nas pessoas. Elas deixam de se engajar. E se liga nisso. As pessoas precisam se sentir pertencentes, engajadas, e realmente o primeiro nível, a primeira lei da liderança é que ela precisa entender quem é o líder, né? O líder, não o chefe, o cara que se impõe, o líder, o nome já está falando, líder. Segundo, ela precisa se sentir pertencente ao ambiente e ela precisa, para então ela se sentir engajada. Quando acontece esses três passos, essas 3 leis da liderança, aí muda, meu amigo, aí muda totalmente o jogo. No sétimo problema do gestor é a gestão do conhecimento. Aprender para ensinar. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender. Eu tinha muita dificuldade porque eu acreditava nisso. Era uma crença minha de que eu era ruim de aprender, ruim de ensinar, ruim de me expor. Eu consegui quebrar tudo isso. Só o fato de eu estar aqui fazendo uma live, você não tem ideia do sofrimento que isso aqui para mim era. Era não. Até hoje eu falei, caraca, velho, tem live hoje. Tem live. Então eu fico tenso, mas querendo ou não fica. Véio. E o dia que o cara não ficar mais tenso para se expor, alguma coisa de estranho está acontecendo. Então, eu tinha essas 3 crenças. A gestão do conhecimento. Invista, gestor, invista em conhecimento, em workshop, em treinamento, em palestra, invista nas pessoas. E tudo que você faz, começa a documentar tudo que você aprende. Documenta e compartilha isso, né? Para que você possa... quanto mais você aprender, quanto mais você ensinar a tua equipe, mais você vai conseguir aprender.
Olha só, quando eu faço live, eu faço vídeo, eu dou aula, eu dou palestra, eu dou treinamento, eu fico muito feliz porque eu estou aprendendo ainda mais aquilo que eu estou ensinando. Olha só que louco, né? Mas é muito forte isso. Então, invista em treinamentos para que você possa sempre alcançar as pessoas que já estão mais longe, né? E o conhecimento que é a chave para a gente poder alcançar os próximos níveis. E o oitavo problema do gestor é o seguinte: a falta de informação, de indicadores. As pessoas não sabem o que é balanço, o que é DRE, o que é fluxo de caixa, né? Ela não sabe o que é o financeiro dela, o RH, o comercial, o ambiente externo. Vai ter uma aula depois, não nessa maratona, mas em uma próxima, não sei quando vai ter. A gente vai estar falando sobre essas questões, sobre balanço, DRE, fluxo de caixa, financeiro, RH. A gente vai estar falando exatamente sobre tudo isso, tá? O oitavo problema é a falta de informação, né? Ele não sabe. Então, quando você não consegue medir, fica difícil de você controlar, né? Então, você precisa entender os seus indicadores. E no nono problema do gestor é o seguinte: é o modelo de gestão inadequado. A definição do retorno mínimo exigido. Ele não exige, tipo assim, o teu funcionário ele precisa te dar um retorno do que ele fez durante o dia, durante a semana. Como assim, Matheus? Se você tem vendedores, vamos simplificar aqui. Se você tem vendedores, no caso, ele tem que ter uma meta para fazer ligações, ele tem que ter uma meta para fazer visitas, ele tem que, por exemplo, se tem um sistema na empresa que traz leads, que traz novos clientes, ele tem que ter o comprometimento de poder estar prospectando aquele cliente para fazer a compra. Essa semana, que dia foi? Quarta-feira, se eu não me engano, ou foi ontem mesmo, eu liguei para uma universidade lá na minha cidade. E aí eu sou do tipo do cliente que eu facilito a vida do vendedor. Eu faço assim, ó: meu nome é Matheus, eu quero isso, assim, como funciona, quanto é. Ponto. E aí a pessoa estava preocupada só em vender. Ah, vamos aproveitar os 30% de desconto. Eu falei assim, beleza. Quanto, como funciona e quais os documentos necessários. Porque aí ela falou assim, não, tá R$236 já com desconto, vamos fechar. Eu fiquei assim, cara, tá vendo como tem muita demanda de treinamento para as empresas? Tem muita demanda, cara. Tem muita demanda. Por quê? Porque colocaram alguém lá para fazer o atendimento de qualquer forma e não pediu um retorno mínimo para ela. Vem cá, o que você fez? Como foi o atendimento? Não, colocou a pessoa lá, ó, tu tem que vender isso aí e eu quero o retorno e acabou. Mas não treinou. Se você não treinar o teu pessoal, o teu retorno vai ser muito baixo. Não tem como medir algo que não se tem controle. E a falta de planejamento gera frustração. Eu ensino sobre a teoria da felicidade, né? Que em outro momento eu vou te explicar sobre isso melhor. Mas enfim, se você não planejar, se você não colocar as pessoas certas nos lugares certos, você vai ter grandes problemas. E o 10º problema é a incapacidade de resolver problema. Matheus, como que eu faço para mudar isso, cara? Me colocaram aqui como gestor simplesmente por causa que a minha entrega era grande, mas eu não tenho habilidade nenhuma com pessoas, eu tenho dificuldade. Uma pessoa muito próxima de mim tem sofrido porque o líder dela, o gestor dela, não consegue se relacionar, não consegue afunilar ali, tipo assim, trazer ali um relacionamento mais diferenciado, porque colocaram na nossa mente, gente, olha só, vai vendo, colocaram na nossa mente que líder não é amigo de liderado. Cara, quando você fala isso, você não saiu do primeiro nível da liderança, que é o posicional. Ou seja, a pessoa só, vou falar muito sobre isso aqui o tempo todo, a pessoa só te respeita porque tu tá ali no cargo como chefe dela. Caso contrário, ela tá pouco se lixando para ti. Então isso é ruim, isso é muito ruim. Então, porque é um cara incapacitado para resolver problemas, quando aparece problema, ele esconde o problema ao invés de solucionar logo o problema, né? Dá desculpas o tempo todo.
fica falando, porque os custos são elevados, mas não consegue ver assim, tá, e como que a gente faz para reduzir os custos, né? Ele diz que é incapaz, que não consegue resolver problemas, conflitos com os funcionários. Ele logo diz, eu já tentei, não dá certo. Cara, entenda uma coisa, gestor, o teu cérebro ele é programado para obedecer o que tu falar para ele. Se tu falar assim, eu não consigo, fudeu, tu não vai conseguir. Então se você fala assim, eu não consigo, eu já tentei, ele cria um bloqueio e ele realmente não consegue fazer, né? Então, outra frase que a pessoa fala muito é tipo assim, eu já tentei no passado, já tentamos no passado. Então, ache alternativas, o seu cérebro acredita no que você diz, analise tudo e resolva, tá? E para terminar, a justificativa pode ser aceita, mas a falta de atitude não. Então para de desculpa, gestor, gestora, pare de desculpa e começa realmente a colocar em prática tudo que você tem aprendido por aqui, tudo que você tem buscado em conhecimento. Próxima aula, as 10 crenças limitantes de um gestor. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!